Bom pessoal, como é que vocês estão? Nesse momento aí, mais um dia desse período de tempo bem esquisito aí que a gente está passando por ele. Mas vamos lá, vamos fazer algo interessante aqui. Dando prosseguimento ao vídeo anterior, onde eu falei sobre a origem do nome Apocalipse, e expliquei que há muitos equívocos aí de modo bem rápido, né? Expliquei que existem alguns equívocos no tocante a esse assunto. Hoje eu preparei o seguinte, eu quero explicar mais um pouco sobre o contexto desse livro, né? Vamos entender um pouco mais sobre o contexto do livro de Apocalipse. Só deixando bem claro, gente, o que acontece. Todos esses estudos que eu falo com vocês, eles não vêm da minha mente, tá? E nem tampouco são opiniões pessoais. O que acontece? Elas são baseadas na Bíblia e no livro de escatologia, que foi por onde eu estudei com o pastor Edinaldo, que é o Escatom. Esse livro você encontra para venda aí no Mercado Livre também, você encontra ele disponível para venda aí para quem se interessar nesse tema. Porém, é um livro que requer esse tempo de estudo com o pastor Edinaldo Carvalho. Depois vocês pesquisem sobre ele também, bem interessante nessa área de escatologia. Então vamos lá. O que acontece, gente? Sobre o livro de Apocalipse, ele tem um determinado contexto. Vamos lá. Esse livro foi escrito pelo apóstolo João no momento que ele estava exilado na ilha de Patmos. O que acontece? Por que o apóstolo estava exilado? Primeiro, o que é um exílio? Exílio é quando uma pessoa é pega em uma determinada prática que pode representar um perigo para o Estado, para ou o Império, ou para a sociedade. Porém, nessa época, o cristianismo ele era visto com maus olhos pelo Império Romano. E nessa época, o cristianismo não era uma religião reconhecida e autorizada pelo Império. Logo, eles não eram vistos com bons olhos, e sim eram vistos como agitadores. Então, baseado nisso, o apóstolo João ele é exilado para a ilha de Patmos. E essa era uma ilha que ela era conhecida por ter um solo infrutífero. Então aquele solo, tudo que era plantado ali não frutificava. Porém, o que acontece? Eles eram mandados para lá justamente por esse motivo, porque era uma ilha muito afastada, era uma ilha de impossível fuga e era um local infrutífero. Então, ou seja, quem era mandado ali já era mandado com um determinado destino. E João, ele recebe o livro de Apocalipse direto de uma experiência com Deus. Portanto, esse livro chama Revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. Falei no vídeo anterior que em alguns países esse livro recebe o nome de o livro da revelação, porque João ele recebe por intermédio de uma experiência que ele teve com Deus sobre esses eventos que são chamados de eventos escatológicos. Só que em relação a esse nome, eu deixo para outro momento. E o que acontece, pessoal? Nesse contexto, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora é para a palavra exílio. Porque o exílio nada mais é do que um isolamento em um local remoto, ou seja, em um local de bastante refúgio e isolamento. E o momento que nós vivemos hoje é parecido com o exílio. Mas o que é mais interessante no meio do exílio, no meio do afastamento, João ele teve uma experiência que gerou um livro, que é o livro de Apocalipse, que até hoje é extremamente discutido.
Ou seja, no meio do exílio ele recebe uma revelação. E agora eu queria voltar essa pergunta a vocês. No meio do nosso exílio, esse exílio que nós vivemos em pleno século XXI, quais as revelações que nós temos em meio ao nosso exílio, em meio ao nosso afastar da sociedade? O que a gente está recebendo? O que nós estamos sendo revelados? Será que a gente está vivendo o exílio assim, é uma colônia, isso aí é um tempinho para eu dormir a mais? Ou será que a gente está buscando algo? Será que a gente está recebendo algo? Ou será que algo está vindo em nossa direção e nós não estamos sensíveis o suficiente para entender qual a mensagem que esse exílio está nos trazendo? Então vamos refletir sobre isso e vamos deixar nossas impressões. Se a gente ainda não acordou para possíveis revelações que esse momento está nos trazendo, eu acho que agora é a hora da gente pensar nisso. Ok? Mais uma reflexão aí, fica a dica, a paz e um abraço para vocês. Qualquer coisa, vamos comentar aqui embaixo e vamos discutir junto aqui, beleza? Abração para vocês, tchau, tchau.